Olá, alunos! Vamos dar continuidade, então, à nossa aula 2.2. Vamos fazer agora a revisão dos conteúdos que abordamos na aula e depois os exercícios. Então, vamos dar início? Então, vamos para a aula 2.2. Pintura e História. Então, estudantes, fizemos abordagens sobre pintura histórica. O que é pintura histórica? São representações de fatos históricos, cenas mitológicas, literatura e da história religiosa. Então, os artistas, geralmente, eles fazem obras encomendadas tanto pela monarquia, pela igreja, né? Geralmente a igreja também faz encomenda de obras retratando fatos históricos, mitologia religiosa ou história religiosa, certo? Então, nós observamos durante a aula várias obras retratando aí fatos históricos por exemplo, do período colonial brasileiro, né? Como o Grito de Ipiranga, a Primeira Missa, também pinturas de mitologia. Depois abordamos o tópico neoclassicismo, que é a arte acadêmica. Vocês compreenderam que a arte acadêmica é feita por artistas, né, que seguem ali o padrão da estética acadêmica, ou seja, foi um movimento, o neoclassicismo foi um movimento cultural na Europa, teve larga influência na arte e na cultura de todo o Ocidente. Representou, então, uma rejeição ao rococó e ao barroco. Então, neoclassicismo, novo clássico. Artista, então, que frequentaram a academia, né, buscou retratar os temas clássicos, tanto de mitologias como da história religiosa. E depois nós abordamos sobre a missão artística francesa, formada então por grupo de artistas franceses que vieram para o Brasil no período colonial, com o intuito de formar artistas, né, para servir também ao império, registrando então a vida cotidiana na corte. Então, a missão artística francesa tinha esse objetivo, né? Vocês lembram que eu trouxe lá a função, né, da missão dos integrantes aí da missão artística francesa, que foram esse grupo de franceses artista, tinha escultor, tinha professor, paisagista, tinham várias funções, né, vários ofícios que era para desenvolverem ali formações na academia, na AIBA, né, a pedido por Dom Pedro, ai, meu Deus do céu, errei. Dom VI, tá? A pedido de Dom VI. Então, vamos lá ver um pouquinho aqui na tela quem foram as pessoas que participaram, né? Então, os integrantes eram executores de trabalhos para a família real. O objetivo, né? Exemplo aqui de trabalho, cerimônias de aclamação e coroação, retratos oficiais de personalidades e membros da nobreza, registros variados da vida na corte e na cidade. Então, vamos para a atividade de sala. Vamos exercitar por meio de atividade, de questões. Vamos para a primeira questão. Vou fazer a leitura aqui bem pausada para vocês irem compreendendo também. Ficou conhecida como Missão Artística Francesa, a vinda de artistas franceses para o território antes da independência, no século XIX, com o objetivo de iniciar uma formação acadêmica em belas artes. O contexto foi marcado pela chegada da família real ao Rio de Janeiro e, com isso, um rol de transformações passou a ocorrer para adequar a cidade da corte, a chegada da corte. No que se refere à missão artística francesa, considere as acessões corretas. Então, estudante, nós temos aqui uma questão de nível médio, não é uma questão fácil. Por quê? Tem ali um texto introdutório, como vocês podem ver aqui na tela, né? Depois tem asserções, no qual pode haver afirmativas corretas e afirmativas incorretas.
E aí você vai ter que selecionar ali, identificar as corretas. Então, são questões, geralmente caem muitas questões no Enem nesse formato, elas são de nível médio, certo? Então, é preciso fazer a leitura, buscar relembrar aquilo que vocês aprenderam durante a aula. Por isso, eu sempre indico para vocês, façam anotações, não espere voltar a estudar de novo no período da prova do Enem, ou voltar a estudar de novo no período da prova. Não é isso. Usar o caderno, fazer mapa mental, ajuda muito a fixar o conteúdo, certo? Então, vamos ler aqui as afirmativas para ver quais estão corretas. Vamos lá? Olhem aqui para a tela. 1. Os artistas apontaram aqui... aportaram, ou seja, chegaram aqui, né? Em 26 de março de 1816, durante o reino de Dom João VI, o grupo era liderado por Joaquim Le Breton. Com o líder aportaram também pintores, arquitetos, escultores, restauradores, ferreiros, carpinteiros e diversos tipos de artesãos. Vamos ver se tem mais. Tem. Dentre os artistas, o que mais se destacou foi Debré, famoso por suas pinturas históricas. Seus desenhos e pinturas estão expostos pelos museus do país. Alternativa correta. Vamos ver qual está correta. Todas estão corretas, é isso mesmo, meninos, estudantes. Todas estão corretas. Se voltarmos aqui, ó, a 1, a 2, tá? Eles chegaram aqui em 26 de março de 1816. Né? O grupo era liderado por Le Breton. Então, todas as questões estão corretas. Parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 2. A missão artística francesa teve como objetivo a formação de escola superior de belas artes. Foi importante na construção de uma identidade para a nação, investimentos de Dom Pedro II. Foi na academia que se formaram os principais nomes das artes plásticas do país, como Victor Meirelles e Pedro Américo, Victor Meirelles e Debré, Pedro Américo e Antony. Então, né, são 5 alternativas. Quem foram os principais nomes das artes plásticas do país? Está correto, Victor Meirelles e Pedro Américo. Lembra que eu trouxe várias obras desses pintores, retratando aí momentos históricos do Brasil, certo? Então, os dois foram os principais. Ok. Então, pessoal, só fazendo aqui sobre a missão artística francesa, ela teve o objetivo a formação de escola superior de belas artes. Foi importante na construção de uma identidade para a nação. Investimento de Dom Pedro, mas iniciou com Dom João VI, tá? Foi ele que trouxe. É claro que depois deram sequência aos trabalhos, né, da AIBA, mas foi Dom João VI que trouxe, né, os artistas franceses para o Brasil, tá? Não sei se essa questão, eu não estou lembrada se foi produzida ou se foi pesquisada em algum site. Às vezes a gente pega coisas erradas também, tá? Mas já corrigindo aí. Questão 3. No que se refere à pintura histórica, está correto que se afirma em pintura que representa fatos não reais, cenas mitológicas, literárias e da história religiosa? Será que ela retrata fatos não reais? Porém, cenas mitológicas. Cenas mitológicas, mitologia, nós sabemos que muitas vezes são histórias, né? Inventadas por uma sociedade, por uma cultura. Então, a questão fica assim meio confusa. Vamos continuar aqui. Refere-se somente ao registro pictórico de eventos da história política? Aqui nós já observamos que não. Essa palavra somente já exclui, não é somente para eventos histórica política, também religiosa, mitológica. Então, uma questão ajuda, às vezes, você a responder a outra. Por isso que é importante fazer a leitura
pausadamente, né? Com bastante calma. 3. Batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos feitos de homens notáveis são descritos em telas? Realizada em geral sob encomenda, produção plástica comprometida com a tematização da nação e da política? Sim. Então, vamos ver quais estão corretas. 3 e 4. Né? 3 e 4. Então, as questões 1 e 2 não estão corretas. Então, tem palavras aí que já excluem, né? Fatos não reais, somente registro de eventos históricos, já elimina, exclui, né, a questão, as afirmativas. Parabéns para quem acertou. Vamos para uma questão do Enem. Essa questão ela é do Enem 2020, se eu não me engano, da prova de 2020. Então, observe aí a obra. Moema, nós falamos dessa obra durante a aula. Óleo sobre tela de Meirelles, né, com o tema Moema. Então, nós vamos... Está em preto e branco, né? A Índia está aí deitada à margem, né, à margem do rio, morta, né, porque ela tentou nadar atrás do seu amado e morreu afogada. Este é o que a cena está retratando. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre do poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica do pintor, né, do artista, manifesta-se na exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Não é esse o objetivo do artista, só retratar a beleza feminina. Tematização da fragilidade humana diante da morte também não era o objetivo dele. Oposição entre a condição humana e a natureza primitiva, né? Ressignificação de obras do cânone literário nacional, como é um poema, né? Obra literária, se retrata aí ao poema, que a Moema é um personagem do poema, né? Mas talvez essa palavra aqui, nacional, ressignificação da obra, né, pode excluir a questão. Representação dramática e idealizada do corpo da Índia, também não era esse o objetivo de idealizar o corpo da moça, né? Então, vamos à resposta. Letra C, oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Então, nós observamos que é uma questão simples, mas um pouquinho difícil para responder. Eu li essa questão e tive dificuldade para responder. Por quê, estudante? Porque eu não tinha a leitura do poema, né? Eu não entendia que o pintor estava representando ali uma personagem, um poema. Não tinha lido o poema, assisti o filme, mas fiquei confusa, né? O que retratava essa obra? O que retratava? E a questão, ela traz aí até uma resposta que também fica difícil da gente entender, que era esse o objetivo do pintor, né? Porém, só o fato de podermos identificar que é uma obra, né, de um personagem de um poema já facilita. Se não souber, nós teremos mais dificuldade ainda, certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Por isso que eu sempre trago obras importantes para serem analisadas nas aulas, para que a gente possa conhecer o mais possível o número de obras, né, importantes, as mais destacadas, porque geralmente elas caem questões no Enem. Qual foi a função da missão artística francesa no Brasil e sua importância? Justifique. Padrão de resposta, meninos e meninas, seria, vocês vão encontrar isso lá na aula, no texto da aula, que a missão artística francesa, fundada em 1826, teve como objetivo a formação de escola superior de belas artes. Foi importante na construção de uma identidade para a nação. Investimento, de novo, o texto traz de Dom Pedro II, né? Mas iniciou lá com Dom João VI. Ele que iniciou a criação da escola, né?
Foi então na academia que se formaram os principais nomes das artes plásticas do país, como Victor Meirelles e Pedro Américo. No início do século XIX, Debré retrata efemérides, palavra bem difícil, né? Ou seja, obras e personagens importantes da monarquia. A academia se destacaram, então, na pintura histórica e serviam ao império. Então, no período em que Dom Pedro, né, ainda estava no império, a academia, esses pintores, eles continuaram, né? Eles retrataram vários momentos aí da monarquia, de eventos, né, históricos, como a independência, o grito da independência, a chegada de Leopoldina, aclamação, coroação, enfim, vários fatos históricos. Então, a missão artística francesa continuou fazendo trabalhos aí por muito tempo, para atender, então, ao império. Aqui nós temos um material complementar, sugestão de um vídeo aqui da TV PUC, a série Missão Francesa, para vocês entenderem melhor o que foi a Missão Francesa. Bastante interessante. Pessoal, eu assisti. Então, nós temos aí o episódio 1 e o episódio 2. Então, vocês façam pesquisa, né? Vocês podem pesquisar aí nessa plataforma de vídeo e assistir esses documentários aí que são bastante interessantes, retratando aí esse período da missão artística francesa, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí as atividades para que vocês possam ampliar aí o conhecimento nos conceitos, né, que nós abordamos durante as aulas. E sempre aqui trazendo dicas para vocês de questões do Enem. Vocês já estão concluindo aí o 3º ano, então é um ano muito importante que vocês precisam escrever, fazer anotações, pesquisar, não perder o foco. É muito importante que vocês tenham sucesso na avaliação, ter uma nota altíssima para vocês escolherem aí o curso que vocês têm interesse, para vocês continuarem os estudos, certo? Ou um curso técnico ou ensino superior. É o seu futuro que está em jogo. Então, esse ano, focado nos estudos, certo? Sem perder tempo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.